lugar, saudamos a nossa igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite com um só propósito, o propósito de adorar ao nome do nosso Senhor que já está presente aqui nessa noite, aleluia. A luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Meus amados, abra sua Bíblia comigo. Levítico, capítulo 6. Enquanto você encontra Levítico 6, eu quero expressar minha gratidão a Deus por cada um de vocês que no decorrer desse fim de semana, desde sábado, domingo e hoje, nos felicitaram, né? Mandaram felicitações pelo dia do pastor, e eu quero compartilhar todo o carinho de vocês com cada pastor auxiliar nosso que temos aqui, pastor Alex, pastor Zelândio, pastor Venilson, pastor Valino, pastor Roque Hudson, pastor Abílio Santana Barata, pastor Oliveira, pastor Jorge Castro da Silva Souza, né? Tem mais algum pastor aí? E pastor Iraçu, pastor Fernando e todos os presbíteros que são pastores locais também que nos ajudam nesta obra. Eu quero repartir com vocês cada uma das homenagens recebidas e que
dizer a vocês que é sobretudo um privilégio ser pastor desta igreja, estar juntamente com vocês nesse tempo, fazendo a obra de Deus. E nada somos além de mais um servo no reino de Deus, juntos fazendo o trabalho do Senhor. Amém? Não tem aqui nesta casa ninguém maior do que ninguém. Da porta ao púlpito somos todos iguais diante de Deus e carentes da sua misericórdia, do seu amor, mas eu transmito ao Eterno toda a felicitação da parte de vocês em transmitir da minha pessoa no decorrer desse final de semana. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 6, versículo 1 ao 13, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar o seu próximo o que se lhe deu em guarda, ou que depois na sua mão ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o óculos falhou aqui. Negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, e o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um cordeiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E ao sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ela porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra lida esta noite, Senhor, e pedimos que pela tua graça o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo que nós estamos necessitados de ouvir, aquilo que precisamos ouvir. Somos carentes, Senhor, de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em teu nome santo. Amém. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus,
Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Queridos, eu queria combinar algo com os irmãos da nossa igreja local aqui. Queria combinar algo com vocês. Em respeito aos irmãos lá do Tapajós, que é um pouco longe, nós vamos terminar o culto hoje um pouco antes da meia-noite, tá bom? Para os irmãos não chegarem muito tarde em casa, tá? Então a gente vai ter esse cuidado hoje aqui por conta dos nossos visitantes. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, meus amados, dividido em duas partes, no capítulo 6 de Levítico, do versículo 1 ao 13, eu queria até pegá-lo, uma parte para ligar outra, mas por conta do tempo eu vou me ater à segunda parte do texto, que vai do 8 ao 13, e o versículo 13 diz que o fogo e não se apagar. Aqui há algo muito especial de Deus para a igreja, não só para o povo da época, para o sacrifício, mas muito especial para a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento. E eu vou adiantar um pouco aqui, pular um pouco a introdução, para falar com os irmãos sobre essa questão desse fogo que precisa estar mantido. Poderia falar do contexto histórico, poderia falar, mas eu perderia algum tempo, sabendo que eu tenho na minha retaguarda bons teólogos e na minha frente pessoas que manuseiam bem a palavra, já compreendem sobre isso. Eu quero me ater ao âmago dessa mensagem, daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, sobre esse princípio do fogo contínuo, como se aplica à nossa jornada espiritual. Sabendo que nós estamos em uma jornada, caminhando dia após dia para alcançarmos o grande prêmio que todos nós aguardamos, que é a vida eterna, que é a consumação da nossa vitória final, que será a eternidade com Deus. De duas formas, nós podemos entender e compreender isso para alcançar essa vitória. Nós sabemos que a Bíblia diz que um dia a trombeta vai tocar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e quem estiver vivo será transformado, e subiremos ao encontro do Senhor. Nós sabemos que quando chegarmos lá, passaremos 7 anos, o qual a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, e durante esses 7 anos, segundo aquilo que aprendemos, diz que haverá na terra um período chamado de grande tribulação, no mesmo período. A Bíblia fala, e entendemos que após esses 7 anos, haverá o milênio. Após o milênio, a igreja desce com Cristo, as oliveiras, o monte descer ao meio, não é isso? E a gente, deixa eu ver se eu estou acompanhando bem a ordem da coisa aqui, 7 anos a igreja desce, o monte descer ao meio, haverá a batalha do Armagedon, estabelece o reino milenial, e depois a Cristo vai reinar, novo céu, nova terra, e nós conhecemos bem tudo isso daí. Porém, até chegar lá, nós temos uma jornada a caminhar. Até chegar lá, nós temos um caminho a trilhar. Até chegar lá, a igreja do Senhor, ela precisa compreender e participar de algumas eventos bíblicos e históricos até, que eu não tenho como mudar caminho, mas eu tenho que passar por ele, tenho que caminhar nele, até que se cumpra isso. E como igreja eu tenho que entender e compreender que Deus, ele requer algo desta igreja. Deus, ele quer algo de mim e de você, para que no decorrer desta jornada, nós possamos chegar ao final dela e ouvirmos dele aquela célebre frase que diz: vinde bendito de meu Pai, possuam por herança o que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Pois bem, para essa jornada, para esse princípio do fogo, porque nós sabemos que a igreja nasceu no fogo, ela precisa viver no fogo e vai ser arrebatada pelo fogo, A igreja de Cristo, ela é assim, ela vive desta forma. Então,
como manter este fogo continuamente aceso. E a gente olha um pouco para a palavra, 1 Tessalonicenses 5,17, e nós vemos que, primeiro a Bíblia diz, orai sem. Então, para manter esse fogo da comunhão com Deus, nós vemos que lá na Bíblia, tinha um moço chamado Daniel, ele orava 3 vezes por ano, não é verdade? 3 vezes por mês, não era isso? Diariamente, ele tinha o seu contato com Deus, a sua comunhão com Deus, e a Bíblia diz que ele pegava a direção de Jerusalém, a direção da terra santa, da cidade santa, que era sagrado a ele, aos hebreus. Ele falava com o Senhor. Então ele orava, mesmo estando sob ameaça, mesmo sabendo se ele continuasse naquilo, ele seria castigado, mas ele confiava que o seu Deus, que o seu Senhor, a quem ele continuamente orava. Não foi assim que o rei chega e começa o diálogo com ele, após ser lançado na cova? Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu esporadicamente serves, amém? Não, continuamente serve, teria podido te livrar das garras ou da boca, da mandíbula do leão? Disse, ó Senhor Rei, viva o Senhor para sempre, o teu servo está aqui. Então esse fogo, ele foi aceso na minha e na sua vida, no dia em que nós entregamos nossa vida ao Senhor. Ele não pode, a Bíblia diz, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E qual é o altar? Sou eu, é você. E nesse altar tem que ter o quê? Palavra. Tem que ter Bíblia, tem que ter lenha, o fogo ardente no meu coração, porque sem o estudo da palavra, sem lenha, não há fogo. O que foi que Davi disse? Senhor, eu escondi, eu guardei o quê? As histórias em quadrinhos da Mônica no meu coração, foi isso? Eu guardei a tua palavra, eu guardei a tua palavra, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração, porque eu tenho um objetivo, Senhor. Qual é? Não pecar contra ti, não pecar contra o meu Senhor, aleluia. Então esse fogo da palavra, ele nunca vai se apagar quando o crente vive na palavra e tem a palavra, quando o crente anda pela palavra, que ele se alimenta da palavra, ele continua sendo um crente cheio do Espírito Santo de Deus, porque essa palavra é lenha que alimenta o fogo aceso, sim ou não? O que é que mantém o fogo aceso? É cinza? É lenha. Quanto mais lenha você coloca, mais o fogo acende, mais o fogo cresce. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você lê a palavra, mais fogo no teu coração, mais fogo no teu caminhar. Aleluia, isso traz para o teu altar serviço. O que é que diz Romanos 12:11? Não sejam preguiçosos, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, servindo a Ele. Não é servindo a líder, mas servindo ao Senhor, porque o líder é nada, nós somos todos pó e cinza. Ai daquele que acha que é alguma coisa. Eu reconheço que eu sou pó e cinza diante do meu Senhor. Ele é Deus tremendo, poderoso, grande. Eu necessito dele e eu preciso dele. Se não for a misericórdia dele, a graça dele, nada sai daqui para lá, porque tudo é dele, a glória, o poder, a autoridade, a unção, aleluia. Mas o serviço tem que ser meu. Sou eu que tenho que prestar o serviço, sou eu que tenho que servir a esse Senhor, aleluia. Isso mantém o fogo que nós servimos, que é o fogo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E nesse altar, que tem que ter fogo, tem que haver também o quê? Testemunho. Esse testemunho deve arder em um mundo frio e incrédulo que nós vivemos. A igreja tem um papel de incendiar a terra, sim ou não? Eu tenho o papel de incendiar o que estão ao meu redor. Às vezes, quem sabe você já ouviu isso?
Você, pastor Zelândio, você, pastor Venilson, você, pastor Valino, alguém que não é crente, chega perto de você, eu me sinto tão bem perto de você. Eu me sinto bem quando você fala comigo, você me transmite paz quando fala. O que é isso? Isso é um fogo de Deus que há na vida, é testemunho de homem de Deus, é testemunho de mulher de Deus. A pessoa tem prazer em conversar contigo. Ele não vai buscar o conselho no padre, não vai lá no pároco, ele não é crente, mas procura você para ouvir um conselho, porque o teu testemunho fala alto lá fora. Isso é fogo, aleluia, de Deus. Aleluia. Deixa eu encerrar. Quando a gente olha para esse texto, que fala de fogo, e tem muita gente que pede fogo, sim ou não? Só que antes de eu pedir fogo, eu preciso aprender a carregar lenha. Porque não tem fogo sem lenha. Aprenda a carregar a lenha. Muitos estão gritando por um avivamento, mas poucos se sujeitam ao trabalho de sustentar a lenha no altar. Não quer ter o trabalho de servir, de prestar um serviço para Deus. Como é que eu vou ter fogo no altar se eu não estou carregando lenha para o altar? Como é que eu vou ter fogo nesse altar se eu não trago lenha, que é a palavra para esse altar? O céu não responde a barulho, o céu responde a entrega. E não vai responder ao meu grito, o céu vai responder a minha entrega a Ele, sem reserva de domínio, aleluia. É isso que o céu responde a quem se entrega para Ele. O culto pode até ser bonito, o louvor pode estar afinado, a pregação pode ser criativa, mas se não tiver lenha, não tem fogo. Não tem. Não adianta subir aqui e cantar bonito, pastor Zelândio. Não adianta cantar e ter uma voz afinada, aleluia. Tem tantos grupos por aí que tem uma voz afinada, que cantam bonito, e quando louvam, mas não tem fogo, porque não tem lenha. E tem os que até apresentam um certo fogo, mas é estranho. A Bíblia fala que tudo que é de Deus tem fogo. Eu poderia citar aqui rápido uns 20 versículos sobre fogo das coisas de Deus, mas nem todo fogo é de Deus. Tudo que é de Deus tem fogo, mas nem todo fogo é de Deus. Tem fogo estranho no arraial às vezes. Tem fogo estranho no meio de vocês às vezes. Porque para ser músico tem que ser consagrado ao Senhor. Não basta só tocar bonito, saber nota bonitinho, aleluia. Cantar dentro do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sei lá o quê. Mas ter vida desconcertada diante de Deus. O altar está bagunçado, não tem lenha no altar, não tem presença e não vai ter fogo. Tem barulho. Tem muito barulho, mas fogo não tem. E o céu não responde a barulho. O céu responde a serviço. Aleluia. Lenha nesse contexto aqui é vida com Deus quando ninguém está vendo. Lenha é vida com Deus. Guarde isso enquanto ninguém está vendo. Andar parecendo crente, quando todo mundo vê, é uma coisa. Agora andar como crente, quando ninguém vê, só Deus vê, é outra coisa. Isso é vida com Deus. Você sozinho, aleluia. Porque tem gente que aqui é uma bênção, anda bonitinho, saia lá na ponta do pé, cabelo no cocó bonitinho, não pinta beijo, não coloca brinco, não põe nada, mas quando sai escondido, trai o marido, trai a esposa, bebe, fuma, bagunça tudo, no escondido, ele acha que ninguém está vendo, ele pode fazer. Eu quero ver vida com Deus, é no oculto, vida com Deus, quando está você e ele, aleluia. Isso sim, vai ter fogo, vai ter presença, vai ter glória de Deus, aleluia. Quando Elias, ele desafia os profetas de Baal, e ele não começa pedindo fogo, ele começa reconstruindo o altar. Entenda a palavra.
compreenda as minúcias da palavra, os detalhes que a palavra tem, aleluia. Só depois dele consertar o altar, só depois dele colocar lenha, é que veio a oração. Aí sim, caiu fogo do céu, aleluia, caiu fogo de Deus. A ordem das coisas importa sim, primeiro a obediência, depois o poder. Não venha querer inverter a ordem que não vai dar certo. A ordem importa. Deus é um Deus organizado, aleluia. Deus é um Deus hiper organizado. Tudo requer a ordem das coisas para Ele poder operar. Não pense que vai derramar fogo em altar desconcertado, que não vai. Os profetas clamaram, se cortaram, bagunçaram o altar, bagunçaram tudo e nada de fogo. Mas quando conserta o altar, acontece ali algo paradoxal. Um paradoxo acontece ali. Porque se eu quero fogo, eu coloco gasolina, coloco querosene, eu coloco algum produto inflamável. Ele organiza, coloca a lenha, mas joga água. Você não entendeu, vou repetir para você. A ordem importa, a obediência veio primeiro. E depois da obediência de consertar o altar, ele disse: agora eu vou dificultar para mostrar para vocês que não sou eu, é Ele. Para que vocês vejam que não é homem, mas é Deus, que não precisa cortar, que não precisa gritar, o barulho não vai fazer nada, não a ordem não altera o fator, não vai alterar nada. Só que pode entender o seguinte: na obediência do profeta, disse, joguem água aí. Alguém jogou água sobre a lenha, encheu a vala ao redor. Agora vem a oração, vem um clamor que não demorou muito não. Diz: olha, Pai, manda fogo para que reconheça que a glória é tua, o poder é teu, aleluia, e que tu é Deus de fogo e que responde com fogo, Senhor. Veio o poder, veio o fogo, veio o dínamo. Irmão Mico, queimou o sacrifício, queimou a lenha, lambeu a água, aleluia. Não adianta. Escutem isso, vocês que pregam a palavra. Isso serve para mim que prego a palavra. Não adianta subir no púlpito esperando glória, se não tivermos nosso secreto com Deus. Não adianta. Tu quer fogo, você tem que ter um secreto, você e Ele. De obediência, de fidelidade, de sinceridade. Alguém que não se levanta contra o seu líder, não fala mal do seu pastor, do seu dirigente, da irmã coordenadora, mas ele é fiel a Deus, aleluia. A vida dele e dela é de obediência. Ele tem segredo com Deus, ele tem secreto com Deus. Quando ninguém vê, ninguém ouve, você está chorando, clamando de madrugada, meia-noite, ao amanhecer, ao entardecer, você entra, tranca a porta, é você e Ele, é Ele e você, secreto com Deus, aleluia. Você quer fogo de verdade? Aprenda a dizer não para a tua carne, e sim para a palavra, e sim para a obediência, e sim para o que Deus quer de você. Aprenda a dizer sim para o jejum, aprenda a dizer sim para o quarto fechado. Tem que ter. Se não tiver isso, nunca haverá fogo, não haverá. Não adianta eu chegar aqui e subir e dizer, porque eu sou o pastor da igreja, porque sou o presidente, grandes coisas se não tiver a presença dele. Se eu subir aqui sozinho, você sai daqui depois do culto, nunca mais você volta, porque você vai sair, chegar aqui, vai voltar vazio como voltou. Mas se tiver fogo aqui, se tiver fogo aqui, se tiver fogo em cada um deles aqui, aleluia, você sai daqui queimado, impactado, não pela palavra só, mas pela glória de Deus, pela palavra poderosa de Deus, aleluia. Construa, lenha é construído em secreto, é lá que Deus testa a nossa fome pelo fogo que nós queremos, porque eu quero fogo no meu ministério.
Eu não quero ter um ministério apagado, um ministério frio, porque senão não será um ministério dado por Deus, porque Deus entrega só ministério de fogo, aleluia, mas para a vida daquele que sabe carregar a lenha, daquele que conduz a lenha para o altar, daquele que paga o preço na oração, daquele que paga o preço do jejum, daquele que diz não para o pecado, que vira as costas para a coisa do mundo, mas diz sim para Deus. Está perseguido, mas está firme, está caluniado, mas está firme, está perseguido de todas as formas, mas ele está ali clamando, buscando, carregando lenha para o altar. Entenda uma coisa: não existe fogo no altar sem sacrifício sobre o altar. Não. Só vai ter fogo se tiver sacrifício. Pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, nós trouxemos o fogo, mas cadê o cordeiro? Tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício. Ninguém sacrifica aquilo que ainda não conseguiu entregar. Você não entendeu? Ninguém sacrifica aquilo que ainda não conseguiu entregar. Você precisa entregar mais para Deus. Abraão, dai-me o teu filho, o teu único filho. Vai a Moriá, leva ele, e lá você vai imolá-lo, você vai sacrificá-lo para mim. Guarde isso, guarde isso. Ninguém sacrifica aquilo que ainda não conseguiu entregar. Ficar pedindo fogo sem lenha é como acender fósforo em altar de vidro. Guarde isso. Podemos até fazer faísca, mas nunca vai queimar. Não adianta. Tem muita gente neste século perdendo tempo e não tem conseguido encontrar e nem ter sua vida cheia do fogo de Deus. Tem muita gente perdendo tempo, aleluia, nesta caminhada. Escute, Deus não quer que você perca tempo. Escute, o Senhor quer acender o teu altar. O Senhor tem chama para queimar no teu altar. A lenha depende de você. A lenha, quem busca é você. Não se preocupe com o cordeiro. Não se preocupe, aleluia, com o sacrifício. Entregue tudo que você tem a Ele. Entregue os teus desejos. Entregue as suas aspirações. Entrega para o Senhor, aleluia. Entregue isso como sinal de sacrifício. A lenha você já tem carregado, que é a palavra, que é a autoridade que Deus te deu. Vai queimar o altar da tua casa, vai queimar o altar do teu marido, aleluia, que não se converteu ainda, que não se entregou para Deus ainda, mas Ele quer que você entregue primeiro o teu sacrifício a Ele. Depois que você colocar o sacrifício no altar, sobre a lenha, Deus vai mandar fogo neste altar. Aleluia. Antes de eu clamar por fogo, eu devo me perguntar se eu tenho carregado lenha todo dia para esse altar, ou se eu estou deixando a lenha para trás. Porque não importa se a lenha está molhada, Ele tem poder para queimar até a lenha molhada. Já citei o exemplo para você que esta noite. O que você tem que fazer é levar a lenha. Seja obediente à palavra, seja fiel à palavra. Entregue para Deus aquilo que Ele pediu de você. Isso é fidelidade. Tem muitos de nós, crentes, obreiros, não estamos entregando aquilo que é de Deus. Muitos de nós que estamos aqui no púlpito até não temos sido fiel no nosso dízimo. Aí no plenário não sendo fiel no seu dízimo. Entregue aquilo que não é seu. Entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, entregue aquilo que Deus te pede. Como é que você quer fogo se tu é infiel para Ele e não devolve aquilo que não é teu e é dele? Seu infiel, te converte, porque o Senhor quer te abençoar e derramar fogo no teu altar. Como é que tu quer fogo se não devolve aquilo que é de Deus e não entrega aquilo que é dele? Que é muito fácil, Pastor Roque. Eu não entrego o que é de Deus e quero o que Deus tem para mim. Você nunca vai receber. Deus condiciona as bênçãos na sua palavra. Tu quer ser abençoado? Muda a tua forma de viver.
Você não engana Deus. Tu engana o trouxa do pastor, mas não engana Deus. Tu passa a perna no líder da igreja na igreja, mas não passa a perna em Deus. Tu mente para o teu pastor, mas tu não consegue mentir para Deus. Como é que tu quer fogo? Como tu quer ser impactado pela glória de Deus se tu é infiel a Ele? E não obedece o que a palavra manda? Eu preciso obedecer para requerer. Eu me esforço para pagar a prestação da geladeira, do carro, da moto, da bicicleta, mas não me esforço para devolver a minha fidelidade ao Senhor que Ele exigiu de mim. Você sabe qual foi o pior pecado do povo no Éden? Eles comeram o sagrado. Deus disse, olha, no meio do jardim haverá essa árvore, e você não pode tocar no fruto desta árvore, que era sagrado. Eles foram lá e comeram o sagrado. Ali, eles jogaram fora a bênção que Deus tinha para eles. Ali, irmã, tu começou a sentir a dor do parto. Ali, você começou a sentir o que é suar para levar o pão para dentro de casa. Porque comeu o sagrado. Tem muita gente comendo o sagrado, sendo amaldiçoado por Deus. Por que você não consegue obedecer? Por que você tem sempre uma desculpa? Eu não vou devolver para estar enchendo o bolso de pastor. Se tu entregar, eu como. Se não entregar, eu como. Se tu for fiel, eu construo. Se não for, eu construo. Muda. Ah, pastor, está pesado. Tá, porque eu te amo. Tá, porque eu quero que você mude a tua história, a partir da tua fidelidade. Porque Deus, Ele requer fidelidade de nós. Pastor, só se diz meu amigo, sou teu amigo, por isso prego a verdade. Pare de ser infiel, devolva o dízimo, entrega a tua oferta, devolva de Deus o que é de Deus. Como é que tu quer fogo no altar e não devolve? Não sacrifício, porque isso é sacrifício. Ser fiel é sacrifício, é eu colocar no altar o sacrifício. Eu ganho, pastor, só um salário mínimo. Ainda fiz um empréstimozinho lá do consignado. É bem pouquinho, sei. Mas devolva o que não é teu. Entrega no altar o que não é teu. E Deus vai te abençoar. Vai ter fogo no altar e vai multiplicar. Para de depositar em saquetel furado. Para de comer o que é sagrado. E Deus vai derramar fogo na tua casa e no teu altar. Eu te amo, mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu poderia muito bem aqui trazer uma mensagem para massagear o teu ego. Você acha que eu não sei fazer isso? Eu sei. Você acha que eu não sei pregar um negócio para você ficar massageando aqui todo? Oh, que mensagem maravilhosa. Teve aviãozinho? Eu sei. Mas não vai te edificar em nada. Não vai edificar a tua vida. E eu quero que você seja edificado pelo poder da palavra. A palavra está exigindo de mim, de você, fidelidade. E quem te testemunha aqui um dia, é alguém que um dia já roubou do Senhor, que já comeu o sagrado, já não devolveu o que Deus pediu e exigiu. Eu era taxista em Alenquer, dirigi o La Presta, que era o meu carro. E começou a dar tudo errado, porque eu parei de dizimar e devolver o dízimo ao Senhor. Eu comecei a comer o sagrado e de deixar de devolver no altar o que Deus exigiu de mim. Sabe o que aconteceu? Perdi o La Presta. Botei um comércio, acabou o comércio, e um dia eu deitado embaixo do balcão, 3 latas de óleo, salada e uma soia, lata, não era pet. 1 quilo de açúcar e não sei o quê. Eu comia porque minha mãe me dava, e o meu filho Tiago tomava leite porque ela comprava. E eu deitado debaixo daquele balcão, numa Bíblia velha de fechiclé que a minha mãe tinha, fechiclé quebrado, esculhambado, abri a Bíblia em Malaquias. Você conhece o capítulo e o versículo, não obedece porque não quer. Eu fechei e abri em Mateus 23, 23. Você conhece, não pratica porque tu não quer. E Deus falou comigo. E eu fiz uma oração a Deus, disse: Senhor, eu não tenho mais como, nem sei o quanto já te roubei, porque a palavra me chamou de ladrão naquele dia. Eu não sei quanto te roubei, e não tem como te pagar o que roubei, mas eu faço um compromisso contigo, que daqui para frente,
eu vou devolver tudo que vier na minha mão. Depois disso, Deus abriu uma porta e eu fui embora para uma cidade chamada Parintins. E Deus começou a me abençoar com a minha família. De lá já voltei para ser ministro do Evangelho, em 2001. E Deus começou a abençoar a história da minha vida. Eu não tenho ninguém nessa convenção, não tenho nem um pistolão. E se o carro que você pensar em mesa diretora, eu estou em todos, tudo que é departamento ali, tanto aqui como na geral, porque é fiel ao Senhor. Não estou me gabando de, mas o que Deus faz na vida de um fiel, Deus exalta o fiel. Em 2003, um pastor me disse o seguinte: tu faz o que com o teu dízimo? E eu mando lá para Cabepa. Deixa de ser besta, deixa de ser trouxa, estão roubando lá. Eu pego o meu dízimo aqui, estou comprando tijolo, comprando cimento, tendo refeitório na igreja. Digo, problema teu, o meu é com o meu Senhor. Eu vou mandar para lá. Se quiser roubar, que roubem. Quiser fazer, Deus vai cobrar deles. O meu papel é com meu Deus, não é com o homem. Esse pastor vive em uma vila muito pequena. Hoje o campo dele rende 3.800. E eu sou pastor em Santa Isabel do Pará. Isso é fidelidade a Deus. Eu estou tendo testemunho do que é ser um homem fiel a Deus. Tu quer ser abençoado? Quer fogo no altar? Ser fiel ao Senhor. Não coma o sagrado. Deixe no altar aquilo que não é teu. Entregue no altar o teu sacrifício, porque eu sei que é sacrifício. Dizimar é sacrifício. É prova de fé. Fidelidade ao Senhor. Você quer continuar infiel? Problema teu. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Senhor. E Deus tem me abençoado. E tem fogo no meu altar, e tem fogo na minha casa, e tem fogo no meu casamento, e tem fogo na minha vida, e tem fogo. Eu não tenho nenhum filho desviado da casa do Senhor, nenhum dele usa droga, porque eu tenho mantido fogo no altar, aleluia. E que Deus cubra de sangue a minha família, que Deus cubra com sangue os meus filhos, porque eu não falo isso aqui me engrandecendo, mostrar para você, testemunhar para você, que tem um segredo para ter fogo no altar. Entrega o teu sacrifício. Carrega a lenha. Carregar a lenha é sacrifício. Carregar a lenha é dor. Carregar a lenha não é fácil. Quem trabalha na roça aqui sabe disso, que é carregar um feixe de lenha para levar lá no forno, para torrar a farinha. Eu já fiz muito isso na vida. Ah, como seria bom a mensagem do limpa-vidro, né? Ah, como se fosse uma mensagem motivacional esta noite, aleluia. Mas eu não tenho nada motivacional para ti esta noite. Eu tenho aqui a verdadeira doutrina da palavra de Deus. O que eu te trago aqui é o que a palavra exige de mim primeiro, aleluia. E aquilo que eu tenho pregado aqui esta noite, Deus sabe, eu procuro viver cada vírgula desta palavra no meu casamento, no meu lar, com a minha família, aonde estou, onde sirvo e aonde para serviço aquela convenção, mantendo fiel ao meu Senhor. E Deus tem mantido fogo. O meu altar continua aceso para a glória do nome de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Queridos, ser crente requer sacrifício. Ter vida de fogo requer sacrifício. Reflita esta noite. Ah, pastor, está difícil. É porque eu tenho que pagar a prestação da moto, tenho que pagar água, energia, tenho que pagar IPTU, tenho que pagar. Paga com os 90%. Os 10% é de Deus. Não é seu. Não é seu. Seja fiel. E no teu compromisso de fidelidade, Deus vai começar a mudar a história da tua vida. Obreiros, sejam fiéis ao Senhor. Sejam fiéis ao Senhor. Deus vai abençoar você, o ministério de vocês. Sacrifício, não importa. Deva para o turco, mas não deva para Deus. Deixe cortar a sua energia, mas não deixe atrasar o seu dízimo. Fique sem jantar, mas não atrase o seu dízimo. Não é porque eu quero ter o dinheiro, não. Porque eu quero ver se você é abençoado. Volto a dizer, se você contribuir, eu como. Se não contribuir, eu como. Eu estou preocupado em ver você mudando a história da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu estou preocupado em ver você abençoado por Deus. Estou preocupado em ver você com o teu altar aceso. Eu te amo. Eu quero ver o teu crescimento.
Eu quero ver você, uma labareda, incendiando a tua família, incendiando os teus filhos, incendiando o teu bairro, com o teu testemunho, com o teu serviço. A tua presença fazia diferença aonde você estiver. É isso que Deus quer fazer de você. E por que você não consegue fazer a tua parte? Deus está pronto a fazer a dele. Faça a sua parte. É sacrifício. A palavra esta noite está falando de sacrifício. Comece a partir de hoje fazer esse sacrifício ao teu Senhor. Obedeça mais a palavra. Eu não vou constranger ninguém, vem aqui à frente. Mas eu quero que onde você está, se você entendeu que Deus falou contigo, faça um compromisso com Deus hoje. Faça um compromisso de carregar mais lenha para o teu altar. Faça um compromisso de ser fiel. Faça um compromisso de andar na presença de Deus da forma que Ele quer que você ande. Faça isso. E você vai ver o quanto a história da tua casa, da tua vida vai mudar. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estão teus filhos, Senhor, que vieram à tua casa esta noite. E aqui ouviram esta palavra, que não é minha, mas ela veio da tua parte, Senhor. Pelo teu Santo Espírito, Pai. Aqui estão eles. E aqueles, Pai, que estão fazendo um compromisso contigo agora, receba no altar da oração o clamor de cada um deles e o compromisso deles, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor não quer nossa parcialidade, mas quer a nossa totalidade. Porque o Senhor nunca nos dá nada parcial, mas o Senhor nos dá sempre bênção completa. Transbordante, sem medida. Deus, olha para esse corpo de obreiros. Olha para esse grupo de jovens, de ciclo de oração. Olha para cada um que chegou à tua casa esta noite, Senhor. Que ouviu esta palavra. Que querem ter fogo no altar. Que querem, Pai, ser labaredas em tuas mãos. Mas alguma área da sua vida está em falha contigo, Senhor. Pai, receba agora, Jesus, a oração deles. O compromisso que estou fazendo contigo agora, Pai. E assim eu libero bênção. E assim, Pai, como ministro, Senhor, nesta casa, como sacerdote levantado por Ti, Senhor, nesse tempo, como um profeta, Senhor, eu profetizo, Pai, bênção sem medida sobre aqueles que estão fazendo compromisso contigo. Pai, que eles andem em linha reta contigo, Pai. Que eles andem em sinceridade de coração para contigo, Pai. Que andem em sinceridade de fidelidade para contigo, Senhor. Para que haja mudança, transformação e vitória sobre eles. Pai, eu os abençoo em Teu nome santo. E quem quer receber vitória, diga amém. Nossa orquestra louva o Senhor. E os nossos oficiais colhem dízimo e oferta para a obra de Deus. Adorem ao Senhor.
Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus, no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Você vai vencer. Na unção de Deus, no seu poder, no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Na unção de Deus, na unção de Deus. Manda a glória pra cima Na unção e de recebe Deus, na unção de poder. Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Na unção de Deus. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Neste momento nós queremos fazer uma homenagem a todos os nossos pastores, principalmente ao nosso pastor presidente. Pedimos que todos os pastores fiquem de pé. Hoje é dia de celebrar e agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Nilderson Farias. Um verdadeiro homem de Deus, que com amor, sabedoria e dedicação tem cuidado do rebanho do Senhor. Pastor, sua liderança nos inspira, suas palavras nos fortalecem e sua fé nos guia. O Senhor é um instrumento precioso nas mãos de Deus e somos imensamente gratos pela sua vida e pelo seu ministério. Pastorear uma igreja não é uma tarefa fácil.
Por isso, o nosso reconhecimento e gratidão. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Assim, faz todo sentido agradecer, honrar e interceder por esses servos que dedicam suas vidas para alcançar e edificar almas na presença de Deus. Em todo o tempo, pastor, nos momentos de solidão, lembre-se, Deus está presente. Nos tempos de angústia, que Cristo seja o seu amparo. Nos momentos decisivos, que Deus sempre lhe oriente. Nos tempos de escuridão, que Jesus brilhe e ilumine seu caminho. Nos tempos de guerra, lembre-se de Cristo, nosso general, e não pare de lutar. Nos momentos de dúvida, lembre-se que Deus é a certeza. Nos momentos em que a tempestade vier, lembre-se, Jesus está no seu barco. Nos momentos de fraqueza, Deus é a sua força e rocha inabalável. Nos tempos de alegria, celebre e entregue a Deus o seu louvor. Nos tempos tumultuados, que Deus lhe conceda paz incomparável. Nos momentos de aflição, tenha bom ânimo, pois Cristo venceu. E em todo o tempo, ame, ore, seja grato e fiel, sabendo que o Pai Celestial nunca o abandonará. Em todo o tempo, lembre-se também que há pessoas que te amam, admiram e oram por ti. Que Deus muito abençoe a todos os nossos pastores. Que o Senhor continue derramando sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas, renovando suas forças a cada novo dia. Com carinho, com gratidão, a igreja AD Isabelense deseja a todos os nossos pastores um feliz dia do pastor. Jeremias capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: dá-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Que a graça que o Senhor colocou sobre a sua vida, pastor Nilson, possa ser a extensão para todos os pastores auxiliares aqui esta noite. E em nome da AD Isabelense, convido nosso vice-presidente, nosso primeiro vice-presidente, para fazer a entrega desta lembrança, com carinho e dedicação ao nosso pastor Nildson. E para a glória de Deus, uma salva de palmas desta igreja abençoada que ama o seu pastor. Diante. Obrigado, queridos. Uma vez mais eu comecei o culto agradecendo ao Senhor por toda a expressão de carinho e encerro ratificando isso. Que Deus recompense a vocês. Mãe Jane, eu disse que ela ia cantar o último louvor da noite. Cadê ela? Venha cá louvar. E nós vamos ficar encerrando e orando por este casal. E assim pedindo a bênção de Deus, a igreja. E segunda-feira que vem teremos Santa Ceia Geral aqui. E sexta-feira, todos os obreiros, nós fizemos aqui encontro de obreiros com a supervisão de Castanhal, Santa Isabel e a supervisão da Comiadepa, tá bom? Então, o nosso presidente convocou e vamos ter aqui 4 ministrações da palavra do Senhor. Nossos presbíteros estão todos convidados também, e os pastores locais. Sexta-feira, é só até meio-dia. Depois a gente distribui um almoço para todo mundo aí por conta do pastor Valino. A gente vai assim despedir os irmãos. Então, de 8 ao meio-dia, vamos estar aqui num grande momento de estudo da palavra com o nosso presidente e vários membros da mesa diretora nesse encontro de obreiros dessas 3 supervisões: Castanhal, Santa Isabel e Comiadepa. Imagine, adore ao Senhor. E cadê o... Vem para cá, compridão, que aqui perto, aqui eu vou orar por vocês. Eu gosto de ficar meio longe dele, que ele é muito alto, e eu... Não, é eu que sou muito baixo. Ele está na altura certa. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor.
São gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve. Vamos fazer um grande coral esta noite com a nossa irmã. Meu coração. Aleluia. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Cante com alegria. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento aos teus filhos, Senhor. Nosso irmão Josivaldo, sua digna esposa, irmã Jane, Pai amado.
este casal, que há 25 anos atrás, o Senhor os uniu por tua bondade, vontade, e assim tem conduzido na tua presença ao longo desses 25 anos. A eles deste frutos, Senhor. A eles o Senhor deu bênçãos espirituais, materiais, provando, Senhor, que tens um plano especial deste casal. E agora, Pai, nós oramos para que este casamento, esta união, continue sendo conduzida pela tua presença, pela tua mão, de forma harmoniosa, Senhor. E as lutas que ainda porventura possam vir, dê força para eles vencerem, Pai, e transpor cada barreira. Eu os abençoo, eu ministro, Pai, jornada longa e abençoada no casamento deles e sobre o fruto dos filhos que deram a eles, Pai. Eu abençoo de forma especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que concorda com a vitória deles, digam amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado. Segunda-feira, vamos encher esta casa em comunhão e cercar a mesa do Senhor, tá bom? Amém? Deus abençoe os conjuntos que fizeram festa na semana passada. Essa semana continua. E sábado pela manhã, da 8 em diante, consagração para todos os obreiros, tá? Todos os obreiros, quem quiser vir participar, vai ser oração e palavra aqui na sábado pela manhã. E sexta-feira, encontro de obreiros com o nosso presidente, pastor Célio, parte da mesa diretora e as supervisões de Castanhal, Santa Isabel e Comiadepa. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do eterno Espírito Santo, seja com o povo de Deus, agora e sempre. Os salvos digam amém. E quem diz amém, aperta a mão de alguém. Jailson, diácono Jailson, quero falar consigo.